Bom dia, meus queridos da 191. Veja bem, nós vamos começar aí princípios da dinâmica na página 18, ok? Só que antes de começarmos em princípio da dinâmica, aí na apostila não vem colocando para vocês o conteúdo de vetores. E a gente vai precisar, quando nós formos falar agora mesmo da lei de Newton, aí onde aí na apostila está na página 18, como eu falei, eu vou precisar do conceito de vetores. Então, por isso achei por bem colocar esse conteúdo enquanto eu não estou com a mão. Você pode dar um print para colocar tudinho no seu caderno, tá bom, meus queridos? Então, eu coloquei o vetor. É um ente matemático, né? É algo matemático que possui uma intensidade. Essa intensidade nós chamamos de módulo também, tá? Você pode ver como a palavra intensidade ou como módulo, direção e sentido. Então, veja bem, o símbolo de um vetor, ele é dado por uma letra maiúscula com essa setinha, sempre horizontal e para a direita, apontando, ok? O vetor já é esse segmento aqui, né? Esse pedaço de reta, que nesse caso aqui, ele está horizontal e apontando para a direita, ok? Você já deve ter visto na matemática módulo. Então, eu coloquei aqui o módulo do vetor. O módulo é o tamanho, a distância. Então, ele sempre vai ser um valor positivo. Então, eu coloquei um vetor qualquer, eu vou considerar um exemplo de força, por exemplo, um vetor força A como sendo 10 newtons. Aí eu coloquei um outro exemplo aqui para você não pensar sempre que tem que ser horizontal e para a direita. Ele pode ser vertical para cima, ele pode ser vertical para baixo, tá ok? Então, aqui embaixo na folhinha, eu vou colocar para você o que significa essa direção e sentido por escrito, mas eu já vou explicando para você. A direção, basicamente, ela pode ser horizontal ou vertical. Depois a gente vai aprender outras situações de direção. Agora, para o nono ano, para vocês, mesmo não estando presencial, eu gostaria de colocar só essas duas. Então, a direção horizontal e vertical. E o sentido? Ora, se ele tiver horizontal, o sentido é para a direita ou para a esquerda. Se a direção for vertical, o sentido vai ser para cima ou para baixo. Ou seja, a direção é onde a reta está e o sentido é onde a setinha está apontando, para cima e para baixo ou para a direita e para a esquerda, ok? Grandezas escalares versus vetoriais. O que são grandezas escalares e vetoriais? Eu coloquei primeiro aqui as escalares. Grandezas escalares. Para ser bem definida, precisa apenas do valor da unidade. Ela precisa, por exemplo, de 3 exemplos aqui: a massa, o tempo e a temperatura. Mas como assim, Vânia? Veja bem, a massa, se eu tenho uma massa, a minha massa é de 55 quilos, né? A minha massa é de 55. Quando eu falo para você essa informação, você não precisa saber a direção. Não existe direção de massa, não existe sentido de massa. Não existe a massa é horizontal ou vertical, não tem. Então, quando a grandeza não precisa de direção e sentido, ela é uma grandeza escalar. Assim como o tempo também não tem direção e sentido. A temperatura também não tem direção e sentido. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui de grandezas escalares, ok? Então, grandezas escalares. Agora, grandezas vetoriais, não. Ela vai precisar de uma intensidade, uma direção e um sentido. A intensidade, eu falo como módulo, o valor, né? O valor dessa intensidade. A direção, como eu falei anteriormente, horizontal, vertical. E o sentido, para cima e para baixo, ou para a direita e para a esquerda, assim como eu coloquei aqui, tá bom? Então, aqui o vídeo fica difícil de você ler aqui embaixo, mas eu vou ler para você. Então, grandezas vetoriais, para ser corretamente definida, precisa de intensidade, direção e sentido. A intensidade, aqui eu dei exemplos como a força, o deslocamento, velocidade, são vetoriais, ok? A intensidade é o valor, a direção pode ser horizontal e vertical, por exemplo, e o sentido de cima para baixo ou vice-versa, ou seja, de baixo para cima. Ou da direita para a esquerda, aqui que não está dando para você ler, tá? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Tá bom, queridos? Então, no próximo vídeo, a gente começa falando um pouquinho sobre as leis de Newton.